Boa tarde a todos. Dando continuidade ao ciclo de palestras do Instituto de Engenharia, Debate a Eficiência do Estado Brasileiro, hoje o nosso tema será a Lei das Estatais 13.303/16, e para isso nós estamos aqui com a doutora Janaína Schumacher, advogada, que vai nos apresentar de forma sintética, pontual, essa lei das estatais. E para conosco debater, estamos também na presença do presidente do Sinaenco São Paulo, o doutor Carlos Migioni. Então eu vou passar a palavra de imediato para a doutora Janaína Schumacher. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui no Instituto. Agradeço em especial o convite que me foi feito e cumprimento aos integrantes aqui do debate. Bom, a minha intenção é traçar breves linhas sobre a lei das estatais para que a gente tenha uma pequena noção de algumas alterações que ela trouxe. E depois dessa rápida passagem, acho que nós teremos, enfim, bastante tempo para conversar a respeito. Ela é uma lei que foi criada e se aplica exclusivamente para as estatais. O que são as estatais? São as empresas públicas da sociedade de economia mista que fazem parte da administração pública e que são criadas por leis, e a empresa pública é aquela que tem 100% de capital público e a sociedade de economia mista é aquela que tem a maior parte de capital público e necessariamente é uma SA. Então a lei se aplica a essas empresas. Ela veio substituir a 8666, em especial para essas empresas, e essa lei ela tem duas partes. A primeira parte é de governança e a segunda de licitações e contratos, que é o foco aqui do nosso debate. E que na parte de licitações e contratos ela veio substituir a 8666. Mas não foi de forma imediata. Essa lei ela foi publicada no ano passado, em julho, e todas as empresas estatais têm 24 meses para se adaptar a ela, tanto da parte de compliance quanto da parte de licitações. Para a parte de licitações, ela previu a possibilidade de, durante 24 meses, as empresas se adaptarem. Há uma discussão de como é que seria essa adaptação, se ela poderia ser parcelada ou não, e nós entendemos que o ideal é que se faça o regulamento, que também está previsto nessa lei, que será a lei de licitações das estatais individualmente. Cada uma das estatais fará a sua própria lei de licitações internas, e a partir do momento que isso ficar publicado é que ela substituirá a 8666 dentro daquela estatal. Então, nós teremos aí, em diferentes momentos no Brasil, essa lei 866 deixando de ser aplicada, ainda que seja discutível em que nível que ela será totalmente ou parcialmente não aplicável às estatais. Bom, especificamente durante a não edição desse regulamento, as licitações e os contratos que forem assinados forem iniciados e assinados durante esses 24 meses, ainda terão a 866 aplicável a elas. Se o regulamento for publicado antes de se inteirar os 24 meses, aí a lei deixa de ser aplicada. Eu só gostaria eu pensei aqui quais são os objetos que a lei previu que necessariamente devem ser licitados pelas estatais. Então, apesar de essa lei ter a intenção de torná-las mais privadas de fato e não tanto públicas ou com tantas interferências públicas, ainda assim elas precisam fazer licitação. E esses são os objetos que a lei previu como necessariamente tendo que ser objeto de licitação, salvo os casos de dispensa e inexigibilidade. Quando que essa lei não é aplicável? Quando não se deve fazer licitação? Quando a estatal for vender os seus próprios produtos, prestar os seus serviços para os quais ela foi criada, e quando ela for se associar a alguém, se ela for participar de uma licitação consorciada, se ela for comprar ações de outras empresas, ela não precisa fazer licitação para escolher os seus parceiros, enfim, e tudo tem que estar justificado, e a lei definiu o que seriam essas oportunidades de negócio que dispensariam a realização de licitação pela estatal.
Bom, eu pensei em alguns objetivos, algumas diretrizes dessa lei. Ela realmente busca uma maior eficiência, ela previu, incluiu o princípio da eficiência. Ela estabeleceu também a padronização de objetos, de licitações, das minutas de contratos, de forma a tornar tudo também mais célere. Deve-se fazer cadastros, tudo que for possível constar da internet deve constar com maior transparência. E ela estabeleceu também como diretriz que o que se deve buscar é a proposta mais vantajosa, e não só com relação ao preço. Essa vantajosidade ela deve levar em consideração o ciclo do objeto que se quer contratar, o custo de diretos e indiretos, de manutenção, os impactos sociais, sustentabilidade, etc. Então, ela trouxe isso também como diretriz. Diferentemente da 866, há uma determinação como regra geral de que o valor estimado do contrato será sigiloso, como é feito no pregão também, ou como em grande parte se faz com relação ao pregão. Quando é que ele não é sigiloso? Quando o critério de julgamento, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, for maior desconto ou melhor técnica, que é quando o valor do prêmio ou da remuneração já tem que estar no próprio edital. Ela extinguiu as modalidades de licitação. Não há mais concorrência, não há mais tomada de preço. O que nós temos aqui é que se pode fazer licitações, conforme eu vou expor um pouco mais adiante, independentemente do valor, e ela deu prioridade, ela deu preferência para o pregão, para que se utilizasse o pregão para os casos de bens e serviços comuns. E ela estabeleceu também como preferência que se fizesse tudo eletronicamente. Principalmente, e aí ele é obrigatório, a ferramenta eletrônica ela é obrigatória quando se for utilizar lances durante a licitação. Ela estabeleceu dois modos de disputa, então ela misturou o que estava na 866 com o pregão. Modelo aberto, que é quando as empresas poderão fazer lances com relação as suas propostas, e ela também já previu que se possa, depois que se tiver o primeiro colocado, se possa disputar os lances para um segundo colocado, terceiro colocado, para que já se tenha quem é que será o próximo, caso o primeiro não seja habilitado. E também estabeleceu e manteve a possibilidade de propostas fechadas, que são aquelas que são entregues em envelope. Eu pensei em algumas novidades dessa lei. A manifestação de interesse privado era previsto somente para PPPs, por exemplo, e aqui ela previu que para projeto de empreendimento também se possa fazer isso. Então, se busca uma parceria maior com o privado. Nesse caso, o autor ou o financiador podem participar da licitação que será feita depois dessa manifestação de interesse. Ele pode, inclusive, ser remunerado por isso, no que couber, caso ele não vença a licitação. A lei também previu a pré-qualificação, que também já tinha no 866, mas estabeleceu para bens. O Tribunal de Contas questionou bastante, por exemplo, a Sabesp, que fazia uma espécie de pré-qualificação para homologar alguns produtos que tinham alguma especificidade ímpar. Então, a lei previu aqui, isso também é bem interessante, isso pode ser tratado no regulamento das estatais com maiores detalhes, sempre cuidando para que isso não feche o mercado em demasia, para que se tenha a maior transparência possível com relação a isso. Também já era praticado, mas a lei expressamente previu contratos de patrocínio para a promoção da marca da estatal, realmente com um viés bem de empresa privada. Vou passar rapidamente quais são as fases que essa lei previu como um todo, para todas as licitações que forem realizadas. Então, tem a fase de preparação, que é interna, tem a divulgação, não precisa mais colocar em jornal de grande circulação, tem a apresentação dos lances, que deve ser eletrônico, ou de a proposta, que com proposta em envelopes fechados. Então, a gente vê aqui que ela estabeleceu como regra geral a fase invertida, entre aspas, que hoje na 866 primeiro se apresenta a habilitação, os documentos para habilitação, depois a proposta, né? E aqui ela estabeleceu, seguindo o pregão, primeiro os lances, primeira proposta econômica e depois a habilitação técnica. Aí tem o julgamento, a verificação da efetividade dos lances ou da proposta, e depois vem a fase de negociação. A negociação é obrigatória. Ela não estava prevista na 866, e mesmo sendo sigiloso, pode-se e deve-se negociar para buscar uma redução de preço. Essa lei ela não permite que se contrate acima do preço orçado. Então, a negociação serve, inclusive, para que o licitante chegue no valor, pelo menos no valor do orçamento.
A habilitação, ela pode ser somente do primeiro colocado ou dos primeiros colocados, o que traz uma celeridade, uma maior eficiência. A interposição de recurso, como regra geral, é uma fase única de 5 dias. É possível, mediante a justificativa, inverter a fase, fazendo com que a habilitação venha primeiro e depois a proposta, e aí teríamos aí 2 momentos de recurso, mas a regra geral é essa estrutura aqui. Depois a adjudicação e a homologação do resultado. Os critérios de julgamento: menor preço, maior desconto, está expressamente previsto aqui. Bom, técnica e preço é conhecido, melhor técnico, conteúdo artístico, maior oferta de preço e maior retorno econômico. A lei, como ela não fala em leilão, aqui também está prevista a forma de se vender, alienar um bem público. Então, seria por maior oferta de preço, por exemplo, né? Falando de critério de técnica e preço, considerando que estamos aqui no Instituto de Engenharia, e ele estabelece aqui esse peso também que deve ser estabelecido no edital, limitado a 70%, mas aqui a lei foi expressa, ou ela não foi expressa, dizendo que técnica e preço seria somente para serviços intelectuais. Então, se pode utilizar para outros casos. O maior retorno econômico também, visando uma economia estatal. No momento de crise, todos estão à busca de recursos públicos ou de formas de diminuir o seu custo fixo. Então, este critério, ele possibilita isso, que se busca alternativas para diminuir este custo. Aí, falando dos prazos de licitação, de publicidade entre a publicação e a realização da sessão, a lei alterou bastante. Então, para aquisição de bens são 5 dias úteis, é um prazo menor ainda do que foi estabelecido no pregão. E aí, mencionando contratação de obras e serviços, quando for menor preço, são 15 dias úteis. A lei previu outros, eu estou só destacando os que são de menor prazo. Ela também previu o prazo de 45 dias nos casos de melhor técnica, melhor combinação de técnica e preço, e contratação semi-integrada ou integrada. Somente para pincelar, a contratação semi-integrada foi expressamente prevista aqui, como a integrada vieram do RDC com algumas alterações, são para serviços e obras de engenharia. No caso da contratação integrada, o projeto básico tem que estar disponível, ele não vai elaborar o projeto básico, e ele é aplicável, essa contratação. Essa semi-integrada é quando o projeto básico já está disponível, né? Desculpa, quando ela for integrada é que o projeto básico vai ser realizado pela contratada. Aqui na semi-integrada é a empresa estatal que vai disponibilizar. Quando ela é aplicável quando existirem diferentes metodologias ou tecnologias, e envolve desde a elaboração do projeto do executivo até a entrega final do objeto. A integrada também é para obras e serviços de engenharia, é para casos em que envolvam predominantemente um aspecto intelectual e de inovação tecnológica, ou também que seja executado em diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito do mercado. E aí ela envolve a elaboração desde o projeto básico até a finalização do objeto. Então, o anteprojeto e o projeto básico já tem que estar disponíveis em todas as licitações e elaborados pela administração ou por terceiros, né? Salvo no caso de contratação integrada, e o projeto executivo fica sob encargo do contratado com um preço específico. E a administração a estatal não vai poder executar a obra enquanto o projeto executivo não for expressamente aprovado pela estatal. Novidade da aquisição de bens é que agora se pode estabelecer marca ou modelo, em alguns casos. Se estabeleceu também algumas previsões relativas à amostra, e também se pode exigir a certificação de qualidade do produto ou do processo de fabricação, que era algo bastante discutido. Falando aqui de obras e serviços em engenharia, quem não vai poder participar das licitações envolvendo a execução de obra é quem tenha participado do anteprojeto ou do projeto básico, quem tenha participado do consórcio responsável pelo anteprojeto e o projeto básico, e alguma pessoa jurídica que tenha algum tipo de envolvimento com relação a quem tenha desenvolvido o anteprojeto e o projeto básico. O autor do projeto, do projeto básico, não poderá ser consultor para gerenciar a obra que será executada.
Contratação direta. A lei ela alterou expressivamente os valores, que antigamente eram de R$30 mil pensando para as estatais com relação a obras e serviços de engenharia, passou a ser R$100 mil, e ao invés de R$16 mil para outros serviços, passou a ser R$50 mil. E esses valores podem ser alterados pelos conselhos de administração. Ela também previu vários casos de inexigibilidade, de dispensa, e com relação à inexigibilidade, ela manteve a inexigibilidade para aquisição de materiais que sejam de fornecedores exclusivos, mas ela não estabeleceu agora como que se dará a prova dessa exclusividade. Isso, a estatal terá mais liberdade. E com relação aos serviços técnicos especializados, ela manteve a possibilidade de contratação direta, com o mesmo rol da 866, só que ela deixou de exigir a singularidade do objeto. A habilitação também foi drasticamente alterada, não se fala mais em regularidade fiscal, não é mais exigível, pela lei não se pode exigir regularidade fiscal, mas por força de lei o FGTS é exigível e o INSS no momento da contratação. A habilitação econômica financeira também não tem nenhum critério, fica realmente à disposição da regulamentação pelas estatais nos seus regulamentos. A habilitação técnica também foi bastante alterada, a lei não fala em exigência de registro em entidades específicas, por exemplo, mas isso também pode ser colocado no regulamento das estatais. Com relação aos contratos, o que ela inovou foi que alterar contrato é só por acordo, ela manteve as hipóteses de uma forma semelhante à 866, ela distribui os riscos com a contratada, ela exige que se tenha uma distribuição de riscos entre a estatal e a contratada, na matriz de risco, o prazo é de 5 anos, independentemente de ser contrato por escopo ou natureza contínua, mas ela estabelece algumas exceções. E ela também previu a possibilidade de remuneração variável, com o intuito de trazer maior eficiência para os contratos. Ela manteve algumas sanções, que a inidoneidade não foi prevista aqui, ela fica realmente só em cargo do secretário relativo àquela estatal, de quem ela faça parte. E as alterações de projeto básico com relação a semi-integrado também ela previu expressamente os casos que isso é possível. A subcontratação, que é algo bastante discutido na administração pública, que traz, enfim, bastante discussões, inclusive no Tribunal de Contas, foi expressamente previsto aqui que quem participou da licitação não poderá ser subcontratado, né? E no momento da subcontratação, a empresa deverá apresentar o atestado necessário para comprovar que ela vai conseguir executar aquele objeto. Muito obrigada. Esta era a primeira parte que eu gostaria de colocar para os senhores, como uma forma de introduzir ou de trazer os elementos mais básicos, enfim, que eu consegui pensar dessa lei. Muito obrigado, doutora Janaína, pela explanação. Realmente é uma obrigação muito delicada você apresentar da forma competente que se apresentou sinteticamente a lei. Eu acho que ela nos obriga a ter um conhecimento maior e poder discutir sobre ela, né? Você falou no começo da sua explanação, você falou que a ideia dessa lei das estatais é tornar as estatais menos públicas e mais privadas. É isso, quer dizer, ter uma liberdade, uma flexibilização maior para poder exercer os seus contratos. Mas à medida que você vai vendo o que você apresentou, você vai vendo que ela é amarrada do mesmo jeito. Quer dizer, então, não é que você está tornando as estatais mais privadas. Você, em alguns aspectos, isso aparece, mas no bojo da lei mesmo, ela é uma lei trancada, é uma lei que obriga o contratante, o contratado, a aceitar as condições. Não é um contrato discutido, em que as partes têm deveres e direitos. Quer dizer, continua o poder público, através das estatais, com muito mais direitos do que deveres. Então, e esse eu acho que é um princípio que
que comanda todos os problemas que daí advém com relação à aplicação das leis de licitações, porque agora tem essa lei das estatais. Mas eu queria passar a palavra para o Carlos Migione, que é o presidente do Sinaemco de São Paulo, para ele externar aí as suas preocupações. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, doutora Janina, doutor Arlindo. Agradeço ao Instituto de Engenharia o convite, a oportunidade e parabenizo pela iniciativa de estar produzindo e organizando esses debates, né? Antes até de falar um pouco da lei, seria importante dizer o que o Sinaemco representa e o que essas empresas que nós representamos fazem, né? Então, é um sindicato patronal de empresas que de arquitetura e engenharia consultiva. São as empresas que fazem projetos, estudos, que elaboram planos, que fazem o gerenciamento, a supervisão, a fiscalização e o controle tecnológico de obras. A gente não executa a obra, é mais o trabalho de natureza intelectual, né? E dentro da perspectiva do Sinaemco, a lei tem uma série de probleminhas, né? Vou começar até falando dos nossos produtos, do projeto. O projeto, para nós, é o genoma do empreendimento. Ele que define todas as características, todos os requisitos, como vai ser o desempenho daquele empreendimento, o custo final justo, tanto de implantação, de operação, manutenção. Enfim, o projeto realmente é um elemento principal e inicial de um empreendimento. Já o gerenciamento, a supervisão e a fiscalização, eles dão as garantias aos contratantes de que vão ser cumpridos os requisitos estabelecidos no contrato, respeitadas as normas técnicas correlatas, também que, de certa forma, o cronograma vai ser seguido, os preços vão ficar sendo dentro do que foi pactuado e, enfim, detecta alguns desvios durante o processo e pode até propor as medidas para ajuste e voltar ao enquadramento do contrato. Essas atividades são técnicas especializadas, de natureza predominantemente intelectual, e elas dependem essencialmente da capacidade técnica, da formação, da especialização, da atualização técnica e tecnológica dos profissionais que serão alocados e também dos recursos e da expertise das empresas contratadas. E entendemos que um serviço desse não pode ser contratado simplesmente pelo preço. E o que a gente vê aqui no Brasil hoje em dia é que mais de 50% das contratações deste ano de serviços de arquitetura e engenharia construtiva foram por pregão, ou seja, pelo menor preço e, o pior de tudo, pelo menor preço em leilão. Lances sucessivos, quem der o menor preço ganha a licitação. E não é contratação só de projetos mais simples ou digamos assim, de menores montas, não. Tem exemplo da contratação de modelagens para desestatização das companhias estaduais de saneamento, contratada pelo BNDES. Contratos de 10 a 20 milhões de reais, que é de vulto grande, envolvendo múltiplas especialidades. Tinha os consórcios formados por empresas da área de engenharia, da área jurídica, da área de economia, para fazer uma modelagem que se sustentasse. Foram licitados por pregão, então aqueles contratos, os vencedores começaram com descontos da ordem de 50% e o último foi homologado com 75% de desconto. Quer dizer, como pode alguém dar 75% de desconto numa licitação e entregar o mesmo produto que imaginou o contratante que queria pagar um preço cheio, né? Então, se você me permitir uma intervenção aí, Carlos, eu colocaria mais o seguinte: como pode alguém contratar uma empresa que deu 75% de desconto? Aí eu colocaria o seguinte: como que o gestor não vai contratar hoje em dia, pensando como gestor público, quando o viés é de menor preço e você é questionado quando deixa de contratar porque chegou em 75% do preço, para se comprovar que aquilo é inexequível, já que houve uma proposta séria, que, enfim, o gestor ele se sente extremamente constrangido em não contratar por um menor preço quando a modalidade é por pregão, enfim, porque ele será questionado.
É bastante complexa a situação. O objeto não deveria ter sido contratado por essa modalidade. Sim, então, quer dizer, não houve uma proposta, houve só um lance. A proposta, a gente entende que a contratação adequada de serviço seria por melhor técnico ou técnico de preço. Aí sim, o contratante sabe o que vai receber. A licitante é obrigada a demonstrar tecnicamente que ela tem conhecimento do objeto, que ela tem uma metodologia, um programa de trabalho que ela vai executar, que ela tem também, por exemplo, uma equipe qualificada e tem essa organização da gestão dessa equipe para trabalhar, e acho que também tem que apresentar os produtos que ela vai definir. No pregão não tem isso. Então, parte-se de uma ideia e depois o que vai receber a gente não sabe. Então, isso colocado é a forma que a gente acha mais adequada para a contratação de serviços de natureza predominantemente intelectual e como que a lei está tratando isso. Ela, de certa forma, é omissa, né? ou muito permissiva, porque ela joga toda a definição desses aspectos para o regulamento que vão ser criados por cada uma das empresas. Se hoje nós já temos 50% das licitações, mesmo a nosso ver irregulares, mas sendo feitas por pregão, se deixar o regulamento liberado, vamos partir para isso também. E tem mais alguns aspectos ainda com relação à contratação do nosso serviço que nós vemos que são um pouco até ilógicos, né? Que, por exemplo, preço sigiloso. Se eu vou fazer uma proposta técnica para mostrar que eu sei o que eu vou fazer, o que eu vou entregar, eu tenho que, é claro que essa proposta técnica, a metodologia que eu vou empregar no meu trabalho, ela está relacionada com o recurso que é disponibilizado. Eu não posso chegar e fazer um negócio sem saber o preço, posso estar imaginando uma solução, uma tecnologia de ponta, caríssima, que não se enquadra ou está longe, o governo deixa de contratar um bom produto porque estava com o preço lá embaixo. Né? Então isso acho que é fundamental que o preço seja público, ainda mais que o sigilo também, a gente sabe que aqui é meio relativo, às vezes é um sigilo para alguns só, é muito complicado fazer um sigilo, é um processo que envolve inúmeras pessoas, companhias ou entidades. Né? Então a questão do sigilo é um outro problema. Nossa cultura aí é uma cultura de vazamentos, né? Nós estamos vendo. Agora, a questão do sigilo é uma questão que foi imposta pela lei, né? Salvo alguns casos. É uma crítica à lei. A lei, exatamente. Está colocando a lei. As minhas críticas são todas realmente a lei como está colocada. Né? Por outro lado, o que também se pode perceber em alguns casos, e aí eu não digo que no estado de São Paulo não se pode contratar serviço de engenharia por pregão, né? Em função do decreto estadual, tem algumas restrições. O que se vê em outros objetos contratados, quando você, por meio de pregão, quando se divulga o orçamento, as licitantes, ainda mais quando você compara objetos similares que foram comprados há algum tempo atrás, que você vai comprar, você percebe que as licitantes deixam de disputar o preço, já começam com um preço mais próximo do próprio orçamento, porque elas já sabem que se não aparecerem muitas licitantes, elas vão poder ficar perto do orçamento. A gente percebe uma diminuição de disputas. Então, que é o lado reverso de se publicar também. Então, com certeza, se tivermos empresas sérias que vão que idealizam um projeto que tem um orçamento disponível de tanto e ela vai dar o que ela tiver de melhor para aquele objeto, ok. Mas a partir do momento que tem a possibilidade de também não abaixar o preço, de cobrar caro, porque já sabe que a administração está disposta a pagar aquilo, é um outro lado da moeda. Né? Mas você vê na técnica e preço, isso é um negócio que também existe um contraponto, porque você abre toda uma demonstração do que você quer fazer, como você vai fazer, com quem vai fazer, e por outro lado, você sabe que tem uma parcela do preço que vai contar. Sim. Você vai ter um concorrente que tem algo parecido com você e que no fundo você também tem que ajustar o teu preço para ter uma nota melhor. Né? Até aproveitando a técnica e preço, a lei fala que tem o peso de ponderação máximo é 70%. Só que ela não diz se é para a técnica ou para o preço. Sim. Pode ser 70% para o preço, então é menor preço do mesmo jeito, você não consegue nem fazer. A questão do prazo para elaboração das propostas, eu acho que houve até acredito eu, que foi um erro do legislador, porque 45 dias úteis para técnica e preço. A lei 8666 era 45 dias corridos. No país, com a quantidade de feriados que nós temos, que uma proposta leva 60 dias fácil, né? No mínimo. Passa isso tranquilamente em 2 meses. Então, em vez de agilizar, vai realmente atrasar o processo. Ou seja, só me permitir novamente, o fato de a lei estabelecer 45 dias úteis
fez para técnica e preço vai fazer com que o gestor, com a pressa que terá, não optará por esse critério, porque vai demorar muito. Né? Tudo bem. Um outro problema que a gente vai tocar na frente, mas realmente pode... já abre a possibilidade para ele pelo contratar para o pregão, contratar não por técnica e preço, talvez pelo menor preço, ou outro para ser mais rápido. E a gente tem visto, né, muita crítica da qualidade do projeto. O pessoal critica muito que tem problema de projeto mal detalhado, não adequadamente elaborado, e que isso gera aditamento de obra, tanto de prazo quanto de preço, que isso gera até às vezes inviabilidade na questão da conclusão da obra e tal. E, ao invés de dar condições de contratar projetos melhores, de colocar situações que possibilitem produtos de qualidade, estão fazendo justamente o contrário, estão preocupados só com o preço. Como se o preço do projeto, que é um valor irrisório perto do preço de implantação do empreendimento, merecesse esse cuidado. E querer ganhar tempo, desculpe, também é uma questão aí, é o problema mais sério que nós temos, é a falta do planejamento, né, que é outra questão. Então, em termos da questão da contratação dos serviços de consultoria, a gente vê esses problemas, né? Tem também alguns aspectos que aí já entrando um pouco mais no tempo das obras, né? Que a gente não entende, por exemplo, a regra geral é contratação semi-integrada com projeto básico. Puxa, a 8666 é com básico. A gente tem visto tem a definição na 8666 de como deve ser feito o básico. Aqui na 13303, a definição é exatamente a mesma. Na verdade, ele eliminou o orçamento, já que é sigiloso, ele tirou o orçamento detalhado e fundamentado que a 8666 prevê, né? E com o projeto básico, aparentemente o resultado não tem sido bom. Né? O pessoal está reclamando que não tem sido bom. O Sinaic tem divulgado que você tem que fazer uma contratação de uma obra com um projeto completo, detalhado, executivo, né? E a lei proíbe a elaboração do projeto executivo. Quer dizer, proibir, quando muito podia falar, você pode contratar com básico, mas não proibir. Se a companhia, a sociedade de economia mista quiser fazer o executivo licitado, vai poder, né? Isso não pode. Então, eu acho que aí, quem procura melhor qualidade do projeto já proíbe que se contrate com o executivo, já me parece esquisito. E na contratação semi-integrada também tem uma outra questão, quer dizer, o órgão apresenta o projeto básico, que é o documento técnico para embasar a licitação. O contrato tem que prever uma cláusula de alteração contratual de valor, quer dizer, então já sai sabendo que tem essa possibilidade de alterar o valor, e o contratado vai fazer o executivo. A probabilidade de continuar a ter esse grande número de aditamentos é muito grande. Né? Quer dizer, você já deu todas as ferramentas para se continuar com isso. Então, e também continuar limitado aos 25%, que era do 8666, né? Então, é uma coisa. Então, eu acho que para a contratação de obra, a regra geral já não é boa. Realmente não é boa. E ainda tem as outras que podem ser aplicadas, que, por exemplo, é a contratação integrada. Que aí, se o projeto básico, a gente acha que não é suficiente para uma boa contratação de uma obra, execução da obra, tudo, o anteprojeto é muito pior. O anteprojeto não tem no fundo, todas as informações técnicas, especificações realmente necessárias para caracterizar adequadamente o empreendimento. Não tem, se não dá para caracterizar, é obviamente que não dá também para avaliar, orçar o custo desse empreendimento. Então, quer dizer, vamos fazer uma licitação onde vamos estipular um valor estimativo, parametrizado, pode dar o nome que quiser. Se o valor tiver suficientemente folgado, as empresas vão entrar e vão disputar. Se estiver próximo ao que seria o valor justo, dificilmente elas vão entrar, porque o risco é muito maior. Você não tem as informações necessárias, você vai ter o risco de encontrar surpresas durante a execução, né? E você vai entrar com um preço que está apertado, vai fracassar, né? A gente vê também na contratação integrada ainda a falta do projeto. Quem vai fazer o projeto é o contratado. Então, vamos supor, ele participou, já ganhou, já sabe o valor que ele tem. Ele achou que dá para fazer, apesar de qualquer desaforo, ele consegue tocar aquela obra. Tá bom. Ele vai fazer o projeto dele, qual que é o foco principal do contratado? Ele quer ter resultado. Então, é o projeto dele. Então, ele vai tentar, de qualquer forma, maximizar o seu resultado natural. Ele pode escolher, ele pode fazer projetos
perfeitamente enquadrados dentro das normas, sem nenhum problema, mas que levem a soluções que tenham um custo de implantação menor. Compensação, depois gerem um custo de operação, manutenção maior. É uma saída que eu tenho. Posso escolher uma bomba para recalcar água com uma eficiência muito menor, ela é mais barata. Coloco essa na obra depois, quem vai pagar a conta de energia vai ser depois quem recebeu o produto. Então, são uma série de detalhes que essa contratação integrada, quando efetivamente realizada, a gente vê que não tem dado bons resultados. Tem exemplo disso, aí a gente tem visto muita obra que foi para a Copa do Mundo, né, que não, até hoje não está pronta, obras de rodovia no DENIT que não estão prontas. A contratação integrada eu acho que um grande problema, já que tem essa lei. Então, essas são as críticas básicas que a gente faz, né? Depois teria alguns outros aspectos que a gente vai avançar, como tentar melhorar isso. Uhum. Essa lei, por ser muito nova, ela ainda vai ser objeto de muitos debates e ela, da forma que ela foi construída, da forma que ela foi elaborada, ela muitas vezes não é clara e às vezes até um pouco conflitante. Por exemplo, essa previsão de que o projeto executivo deve ser realizado pela contratada, como foi bem colocado, o que a gente vê também na doutrina, uma discussão se isso não entraria em conflito também com essa previsão destacada, separada do restante, se ela também não esvazia a contratação semi-integrada, que diz que vai ser executado, e é integrado, enfim, que diz que vai ser executado pela contratada. Agora, e os outros casos, né? Você determina, como é que fica? Então, a administração nunca mais vai poder contratar em separado? Não faz sentido. Então, esta é uma redação que realmente demonstra que a lei precisa de melhorias. Realmente não faz sentido. Na semi-integrada, o proponente recebe o projeto básico. Isso. Na integrada, o projeto básico também é da sua responsabilidade. Também é da sua responsabilidade. O que a lei procurou com isso é diminuir, que o que se quis era trazer uma eficiência, porque como é alegado que atrasa muito, se a empresa disponibiliza, a estatal elabora um projeto básico e o contratado vai executar, vai fazer o projeto executivo, há uma discrepância, o contratado quer alterar o projeto básico, isso acaba demorando, enfim, não tem um comprometimento. E se entendia que, contratando tudo junto, seria muito mais célere, porque teria um compromisso desde o começo, mas foi o que foi colocado aqui. Se a diretriz da lei é que se pense a longo prazo, que a diretriz é sustentabilidade a curto, médio e longo prazo, então não adianta contratar, pagar o menor preço hoje, se a manutenção vai ser altíssima para o resto da vida. Então, só que quando se contrata tudo junto, e ele é responsável por tudo isso, se não estiver muito bem caracterizado no edital, com diretrizes muito claras, a chance de que a empresa, a estatal, acabe recebendo um objeto que não seja realmente o melhor possível, o risco continua sendo alto. Então, toda essa busca por eficiência pode ser que não se efetive completamente, né? Realmente receber um produto aquém do esperado, né? É uma possibilidade muito grande, né? E eu acho que esse é o grande problema que você falou, se não tiver muito bem especificado, muito bem detalhado, caímos no projeto. E vai ser melhor especificado, melhor detalhado, quanto mais trabalhado for esse projeto, né? Então, eu até acho que é interessante uma possibilidade do contratado para a execução da obra oferecer alguma solução executiva, de engenharia, diferente da que foi pensada. Por exemplo, hoje pela 8666, nós, se uma empreiteira recebe um projeto para executar uma estrutura que foi projetada para ser moldado em loco. Ele não pode chegar e de repente, vou fazer aqui uma produção de pré-moldado e ao invés de fazer a moldagem em loco, usar peças pré-moldadas, não pode, né? Então isso aqui seria uma mudança que é interessante, que é permitida pela nova lei, né? Mas eu acho que também se fazer um projeto, né, bem detalhado, que mostra a viabilidade, pega os requisitos, extrai desse projeto o que tem que ser atendido pelo futuro empreendimento e dá uma certa liberdade depois para
alguma tecnologia nova, alguma coisa assim, sem dúvida é um caminho interessante. Mas simplesmente jogar um anteprojeto, quer dizer, quase nada, aí acho que é muita liberdade e a gente já viu muito problema que deu por aí, né? Nas licitações a gente vê que a Lava Jato aí arrasou o país, continua arrasando, né? Então acho que a gente está com uma tendência a continuar nesse caminho. A 866 ela já previa a possibilidade de se contratar a obra junto com o projeto executivo. Isso não é totalmente uma novidade, né? Mas enfim. Só que não podia mudar o que estava especificado no básico. Sim. Ele ia detalhar a obra, né? Então, no básico, se já vinha uma solução definida, não podia ser mudada, era só um detalhamento. Agora, quando você vai fazer o básico, fazer tudo, aí você faz, né, o que quiser. E na semi-integrada, a grande diferença é que o edital pode especificar quais as partes do projeto podem ser alteradas. Exato. Então, aí o contratante já sabe, olha, isso aqui é da liberdade. Já está claro. Vai usar forma assim, a metade de madeira, você vai pré-moldado, modalidade, que isso é problema assim. Por exemplo, né, é um método não destrutivo, se vai ser o furo direcional ou percussão, qualquer um deles, isso, ele transfere essa possibilidade para o contratado, ok. Sim. Mas o resto já está fechado. Então tem essa questão. A experiência do RDC, que antecedeu a lei das estatais e trouxe, né, algumas inovações com relação a isso, tem sido duramente criticado, né, as obras, os tribunais de contas têm questionado bastante, então o gestor é bastante arriscado contratar desta forma. Então, até eu acredito que a lei das estatais, apesar de ter previsto isso, num primeiro momento, acho que os gestores terão muita cautela na sua implementação, porque eles deverão aprovar os seus regulamentos internos. Apesar dos regulamentos internos terem alguma liberdade, a impressão que eu tenho é que a lei trouxe algumas determinações, algumas diretrizes que, obviamente, deverão ser seguidas no regulamento interno das estatais, e considerando os órgãos de controle que temos, dificilmente o gestor vai querer sair muito do que ele já fazia dentro da 866. Ele, de repente, vai querer espelhar o que já era feito anteriormente, na medida do possível, para que ele diminua o risco dele como gestor. Então, eu não sei se neste primeiro momento, eu concordo que, assim, nós podemos, se não for feito um decreto que estabeleça regras gerais para todos os regulamentos das estatais de cada estado, teremos inúmeros regulamentos por aí. Cada um vai poder inovar no que achar melhor. Só que imagino que o órgão de controle vai ter que fazer para olhar cada um dos regulamentos, para daí controlar aquele estatal com base naqueles regulamentos. Então, também o ideal é que se tivesse, como linhas gerais, algumas diretrizes para que trouxesse também uma segurança para os gestores que vão editar os seus regulamentos e que tivesse uma certa padronização naquilo que fosse importante até para os órgãos de controle, porque senão eles vão repetir, inclusive as súmulas que são aplicáveis à 866, que essa lei resolveu em parte, sei lá, por exemplo, a questão da certificação. Por outro lado, se fala muito nas súmulas do Estado de São Paulo, no Tribunal de Contas do Estado, sobre a questão de técnica e preço, enfim. Precisamos de uma compreensão geral dessa lei, não só das estatais, do mercado privado, mas também dos órgãos de controle. Então, eu queria tocar num assunto que você colocou, da posição do gestor na aplicação da lei. E o que ela pensou para o gestor? Porque você colocou bem que transferir para ele a responsabilidade de tornar uma empresa, os preços que ela apresentou inexequíveis, é complexo. O que a lei admite como limite inferior de inexecuibilidade ou de execuibilidade? Para a engenharia, ela repetiu o que fala a 866, mas ela estabeleceu que nos outros casos o gestor vai ter que averiguar, inclusive quando fala da verificação do preço, é para verificar a aceitabilidade do preço. Mas, assim, eu penso em termos práticos mesmo, porque quando você vê o número de julgados irregulares do Tribunal de Contas, muitas vezes é porque não se comprovou a competitividade. Então, se é feito um pregão e duas empresas participam, ou uma empresa participa, se entende que não houve competitividade suficiente, ou mesmo na concorrência, enfim,
e por isso é julgado irregular. Então, ainda que você tenha um preço que é abaixo do orçamento, mas porque não teve competitividade, ele julga irregular. Então, o gestor, ele tem uma tendência a achar que quando há uma disputa, quando há licitantes e quando se chega num preço bem abaixo do orçamento, é porque nós estamos tendo vantagem. Porque Mas esse é um dos grandes problemas que a gente tem. Eu compreendo. Quer dizer, você entender que na partida você está tendo uma grande vantagem e não está. Concordo. Quer dizer, o que você tem na prática que demonstra que não está. Então, a 8666 estabelecia um limite de execuibilidade em torno de 30%, era isso? 30%. Tem algumas regras, enfim, que ela estabelece. Eu posso... Pois bem. Então, mas vamos fazer uma análise que seja 35%, 30%, né? Do preço de referência. Do preço de referência. Quer dizer, não é possível que a gente faça uma avaliação de um orçamento de uma obra. O que é admissível você considerar hoje como margem de lucro? 10%? É admissível? 10% é uma margem que aceitável pelos órgãos de controle. Não é o que ganha banco, por exemplo, né? Uhum. É muito diferente. Mas vamos admitir, porque para outros segmentos da economia, você possa falar que 10% é uma margem satisfatória de lucro. Nós não estamos tendo isso. No nosso setor de engenharia, se você pegar os últimos anos e analisar do setor qual foi a margem de lucro, a lucratividade é em torno de 3%, 4%. Mas vamos admitir que melhore a situação e nós tenhamos aí a possibilidade de ter 10% de lucro. E eu vou fazer o seguinte, como eu estou precisando vou colocar o meu pessoal para trabalhar, eu vou eliminar o lucro. Vou entrar com lucro zero. Mas eu vou fazer mais que isso. Eu não vou cobrar os meus equipamentos. Eu já tenho lá. Deixa depreciar um pouco. Depois quando eu tiver que comprar, eu estou frito, porque eu não depreciei. Bom, mas eu vou tirar mais 10%. Bom, 20% poderia ser um número execuível, né? Bom, até 20%. Agora, como falou o Carlos, 75%. Quer dizer, alguém deu 75% de desconto. E sem equipamento, hein? Não tinha os 10 equipamentos. Quer dizer, mas espera aí. Não é possível, né? Como é que a gente enfrenta esse tipo de problema? Quer dizer, está aí a lei das estatais para dar uma liberdade maior para as estatais, para se tornar mais sério o processo. Tá? Mas a gente não vai no ponto. No ponto, quer dizer, como é que você administra esse contrato? Você, em termos de preço, o que eu acho que é vantajoso é ter o maior desconto. A lei diz que não é mais só isso. Mas, enfim, na prática... Julga por isso. Se eu tiver maior desconto, eu estou satisfeitíssimo. Bom, eu consegui meu objetivo. O gestor vai estar julgando, né? Depois tem o que vai ter que tocar a fiscalização da obra e tal. Quer dizer, por que nós não abordamos esses aspectos que são fundamentais? Por exemplo, nós defendemos há muitos anos garantia, um seguro garantia. Quer dizer, você pode dar o desconto que você quiser, mas você garante. Quer dizer, eu até 20%, vamos estabelecer esse 10%, eu admito que você não precisa dar garantia nenhuma, é aceitável. Você quer dar mais? Você quer dar 50% de desconto? Quer dar 70% de desconto? Dá, mas você garante o preço. Isso é óbvio, mas por que é tão óbvio e a gente não faz? Não sabemos, né? Não faz. Não se vê de tais coisas. Como é que você vence todos os interesses corporativos que existem? Tá? Mas como é que você não faz uma coisa dessa? Dá garantia. Se você for tomar, como empresário, um empréstimo no BNDES para fazer um empreendimento, ele exige 100% de garantia. Você tem que obter um completion bond do financiamento que ele te deu.
É o BNDES que faz 100% de garantia. Você tem que ter a garantia. Vou te dar um empréstimo de 500 milhões. Você tem que me apresentar um completion bond de 500 milhões. Ou seja, se você largar a obra pelo meio, estou te dando os 500 milhões, a seguradora que te deu o completion vem aqui ou me ressarce o que eu já paguei, ou termina a obra. Mas por que a gente não faz isso? Essa é a grande pergunta que fica no ar, porque nós estamos... Eu me lembro o seguinte, no início da segunda gestão do presidente Lula, ele mandou uma revisão, um projeto de revisão da Lei 8666, projeto do Executivo, para o Congresso. E nós, isso era o quê? 2005, 2006, né? Eu acho que ainda foi no primeiro mandato, no final do primeiro mandato. E ele teve um evento aqui em São Paulo, e as entidades paulistas foram se encontrar com ele para pedir que ele tirasse o regime de urgência. Ele mandou em regime de urgência, para que ele tirasse o regime de urgência, porque esse é um assunto que tinha que ser muito discutido pela sociedade, não podia ser em regime de urgência. Bom, 2006, faz 10, 11 anos que está lá. Aí o Senado apresenta uma revisão, a Câmara apresenta outra, tem a revisão, tem a do Executivo, e nós ficamos discutindo. Aí no meio disso sai uma lei das estatais, que na sua gênese tem os mesmos problemas, o mesmo problema, um problema, um contrato absolutamente leonino para uma das partes, contrato de adesão. Se quisesse adere o contrato de adesão. As alterações são só de comum acordo, mas o contrato de adesão, concordo, é o que está na licitação. Exatamente, é assim, ele pode tudo, eu não posso nada. Ele pode deixar de me pagar e eu não posso fazer nada. Agora pode ir para o judiciário, não tem mais essa ressalva. Para o judiciário. Mas não Quer tem... dizer, ele não tem nenhuma pena. Mas ele, nessa lei das estatais, se ele atrasar o pagamento, ele tem multa e correção? O administrador? Não tem essa previsão explícita. Como é que pode como é que a gente começa por aí? Você tem uma relação completamente desequilibrada. Completamente. Esta relação desequilibrada é um dos elementos que geram a corrupção. É desequilibrada porque ele devia ter penalidades quando ele não cumpre o contrato, quando ele deixa de te pagar. Tem que pagar com correção. Correção, multa, mas não tem. Quer dizer, você fica com os mesmos defeitos que existem nas outras leis, nas revisões das outras leis, e nós vamos indo assim. Quer dizer, você quer trabalhar comigo, é assim. Se você não quiser, você não trabalha comigo. Então, quer dizer, como se o Brasil está mudando, uma participação maior da sociedade. Eu acho que nós vamos ter surpresas aí na eleição de 2018, com essa participação mais efetiva. O brasileiro está começando a entender que as coisas não acontecem sem que haja uma não participação dele até hoje. Quer dizer, é por isso que as coisas acontecem. Ele tem que participar, ele tem que exigir as coisas corretas, mas ele tem que se preocupar, que ele tem que defender projetos que sejam execuíveis, que sejam bons, né? Eu acho que isso aí vai melhorar, mas essas intervenções ainda são muito desequilibradas. Poderia ter feito uma lei que mostrasse que a relação com o Estado, com as companhias estatais, mistas, autarquias, mudou. Quer dizer, você tem também uma responsabilidade muito grande. Olha o que nós defendemos como princípios fundamentais. Orçamento. O orçamentista tem que responder pelo orçamento. Como o engenheiro responde pela execução da obra,
O orçamentista tem que botar a assinatura dele lá e ser responsabilizado, porque muitas vezes, o Carlos falou isso, muitas vezes você, o gestor ou o político que colocou o gestor lá, ele quer fazer uma obra, ele quer fazer a obra, aí vai ver qual o valor que eu tenho no orçamento aí para essa obra. Ah, você tem 10 milhões, né? Mas com 10 milhões não faz. Essa obra minimamente vai precisar de 16 milhões. Não, mas faz com 10. Encaixa aí a obra nos 10. Ele sabe que não vai dar. Ele sabe que não vai dar. Aí vai para o Tribunal de Contas da União. E ele diz, porque não deu. Óbvio, não ia dar mesmo, não é naquela obra. Aí você faz a obra que tem que fazer. Ela custou 16. Superfaturamento. Quer dizer, como é que você vive com essa relação? Como é que você acredita que esta lei das estatais, que nasce com uma série de defeitos oriundos das corruptelas da Lei 8666, RDC, pregão para serviço de engenharia, nós não levamos a sério as coisas, depois quer que o resultado seja bom? Não vai ser bom. Não vai ser bom. Mas eu queria te perguntar uma coisa que eu achei interessante, eu não sei se eu entendi bem, que esta lei, ela não está punindo a empresa que esteja em falta com as suas obrigações fiscais, é isso que você falou? Não, então, quando a lei fala de requisitos de habilitação, ela, diferentemente da 866, que estabelecia tudo que você tem que apresentar com relação à habilitação jurídica, o que tem que apresentar com relação à habilitação econômico-financeira, que fala patrimônio líquido, capital, blá, 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 essa lei não fala nada. E com relação à responsabilidade fiscal, a lei não previu. Ela não previu isso. Você pode não ter CND, mas você pode participar. A princípio, teria que estar no regulamento. Acho que a CND é FGTS sim, né? A FGTS sim, desculpa, a FGTS sim, a FGTS sim. O que eu digo assim, a lei, ela... CND eu não vi, o que mostra que você está regulado. Com a Previdência, CND. Sim, o INSS tem que estar, o INSS para fins de assinatura, a gente entende que para fins de assinatura tem que estar. Na verdade, assim, no regulamento, apesar de a lei não estabelecer, como requisito de habilitação que você tenha toda a regularidade ou com certidão municipal, blá, 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 né, de tributos, você pode exigir isso para fim de assinatura de contrato, não tem problema. Isso precisa estar no regulamento dizendo, olha, você só vai assinar, eu só vou assinar com você vencedor se você tiver essa certidão, essa certidão, essa certidão. Porque senão, realmente, eventualmente você vai contratar alguém que não tenha a menor condição, né? Com relação ao orçamento, essa lei, ela trouxe algumas inovações que muitas vezes o orçamentista, ele vai para o mercado buscar cotações e ele recebe um valor alto. Ah, é para a administração pública? A pessoa vai lá e coloca um valor acima do que seria o valor da disputa, efetivamente, não dá um valor ali embaixo. E aí, somando isso, que quando as empresas consultadas dão um valor mais alto para quem está fazendo o orçamento, e no momento da licitação o camarada vem disputando, vem com o preço lá embaixo, dá uma sensação de que o orçamento não é confiável, de que o orçamento não foi bem feito. Isso tem sido objeto, inclusive, de questionamentos do Tribunal de Contas. Então, isso é responsabilização do orçamentista, né? Só que assim, como você vai responsabilizá-lo se, quando ele vai para o mercado, ele não tem uma resposta fidedigna, mas ele tem um orçamento, ele fez a pergunta e a resposta que ele recebeu. Muitas vezes ele também não recebe. Essa lei previu que ele possa consultar de outras formas, porque existe uma legislação que não é da 866, que estabelece que a forma de se fazer o orçamento é cotar com no mínimo 3 empresas. Quando você não consegue 3 empresas? É uma dor de cabeça. Mas, enfim, essa responsabilização do engenheiro, enfim, que for fazer o orçamento, também, apesar de ser cabível, assim, seria necessária, tem só esse viés que também me traz uma certa preocupação, porque se você for responsabilizá-lo, porque o resultado da licitação mostrou que o orçamento era superfaturado, estamos falando do quê? Não sei se eu fui clara. Ele pesquisa para o mercado que dá um valor muito alto, porque também ninguém está interessado em dar um valor lá embaixo. Aí vai para disputa, o preço vai lá para baixo. Aí fala, nossa, mas você fez um orçamento furado. E ele vai ser responsabilizado por isso?
ou não? Não, até porque, sabe, o preço foi menor do que o do orçamento dele. Sim, mas às vezes quando é muito para baixo, dá a sensação que o orçamento foi mal feito, porque às vezes é esse o questionamento do Tribunal de Contas. Olha, esse orçamento está furado, o orçamento não foi bem feito, porque na hora da disputa já começou a licitação com 50% lá embaixo. Isso realmente pode ocorrer, mas quando a gente está pensando em obra pública, em infraestrutura e tal, você tem todos os serviços que vão ter que ser executados naquela obra, Sim. o projeto já define tudo aquilo, e você tem tabelas de preços referenciais. Mas, então, quer dizer, não dá para... obra é mais difícil. SINAP, você não tem como fugir disso. Então, ele não faz cotação. Cotação pode ser um ou outro. Mas as estatais todas usam? Poderiam usar, né? Ou deveriam usar. Poderiam, mas não é obrigatório. São Paulo, a gente tem a Sabesp, você só não usa excepcionalmente. Então. Você, para não usar os preços estabelecidos nas tabelas SINAP, Ciclo, só se você justificar para não usar, senão você tem que usar. E mesmo assim acontecem essas aberrações. Sim. E já começam com a tabela SINAP. O SINAP Ciclo está sendo revisada, já deve fazer uns 4 ou 5 anos que ela está sendo revisada. O Ciclo fechou agora. Né? Fechou, né? Fechou. Então, eu ainda não sei o resultado, se realmente ela é muito mais realista, né? Mas o fato é esse, nós não encontramos ainda, doutora Janaína, esse ponto de equilíbrio. Quer dizer, a gente vai num processo de tentativa e acerto, né? Agora, essa questão das tabelas também tem, você vê, aqui no estado de São Paulo tem várias estatais que têm tabelas próprias, né? Sim. Então você tem FDS, CDHU, você tem Sabesp, DR, DERSA, todos têm tabelas, né? Você tem a prefeitura que também tem. Sim. E muitos órgãos usam as tabelas de outros. Então, Sim. por exemplo, eu já vi edital de um serviço autônomo de uma cidade fazendo a licitação com preços referenciais de tabela de Sabesp. Quer dizer, então isso é divulgado e o pessoal usa, até para ter tranquilidade. Sim. Então, claro, sempre pode ocorrer, casos que a gente já sabe que são até meio escabrosos, a gente sabe que podem ocorrer, mas não é muito a regra, né? Isso falando de engenharia, né? Eu estava mencionando casos que não são só restritos a isso, que a gente verifica isso. Agora, o que a gente vê também, tem esses descontos absurdos, né? Ou às vezes até não tem tanto desconto, a obra para no meio, porque tinha um monte de problema, né? E o gestor público está muito preocupado com aquele ato da contratação. Deveria talvez a fiscalização tal, em cima, com o ato da entrega do bem público, do empreendimento. Tá? Por que não chegou no fim? Aí sim a responsabilidade do gestor, você contratou mal, então você não chegou no fim. Talvez isso que tivéssemos que começar a olhar, a buscar, eu quero ver o empreendimento pronto. Eu concordo. Essa lei, mais uma vez, ela enfocou muito mais na licitação, como se a licitação fosse lá o maior problema, e assim, que garantindo uma boa licitação você vai ter um bom resultado. Não, na verdade, não necessariamente é isso. E essa lei, ela tentou trazer um pouco mais de equilíbrio entre as partes. Esse é o discurso de que ela trouxe uma maior paridade, porque agora o contratado não é obrigado a fazer 25%. Ele não é obrigado a ter o seu objeto diminuído em 25%. Ele não é obrigado a prorrogar os prazos. Mas mesmo assim eu concordo que, a não ser que tenha uma participação ativa, por meio da impugnação, representação, órgãos de controle, essa lei também estabelece o que já estava previsto anteriormente, da fiscalização dos órgãos de controle, todo o compliance, auditorias internas, a responsabilização pelos diretores, enfim, pelas aprovações, tudo isso, na primeira parte da lei, ela tentou trazer um pouquinho mais de responsabilização para os administradores. Agora, concordo que dificilmente você vai conseguir alterar um edital, a não ser que o Tribunal de Contas mande, o Ministério Público mande, sem que você... A estatal, ela pode colocar, isso a lei permite, enfim, nada impede que no regulamento interno a estatal fale, eu vou colocar todos os meus editais para consulta prévia. E aí vou receber os inputs, vou receber as dicas do mercado, de como funciona assim, funciona assado, enfim, e vou compilar o que eu achar que é mais interessante, mas, de novo, vai ser do jeito que eu entender que é interessante. O mercado não vai conseguir impor nenhuma alteração de edital, então o edital vai junto com... O contrato vai junto com o edital. Então, é realmente um contrato de adesão, não deixa de ser. Mas, pelo menos, essas alterações unilaterais, né, com um dos poderes exorbitantes, a lei retirou, para tentar trazer um pouco mais de isonomia entre as partes.
Acho que o que o Arlindo falou é um ponto, né? Essa lei de licitações vem sendo discutida há muitos anos, né? E estava trazendo algumas evoluções que, infelizmente, essa lei das estatais, ela entrou, assim, no meio do processo, pegou alguma coisa que estava, a contratação integrada. O RDC um pouquinho antes dessa lei, 2011, né, o RDC. Então, quer dizer, não tinham nem acabado as obras do RDC, ele já pegou, vamos trazer a integrada para aqui, para a estatal também. Depois você chega à conclusão que é uma péssima solução. Está na lei, né? Então, eu acho que realmente faltou diálogo e analisar esses problemas que a gente está citando hoje aqui e tem levado várias vezes para debate, tanto do Senado, agora vai para a Câmara, o 814 é o projeto de lei, né? Apresentando essas melhorias. Acho que esse debate sim enriquece. E, infelizmente, aí veio como um pacote e preocupa muito o regulamento que está sendo feito. O pouco que eu vi, que saiu um ou outro, já publicou, eu tive que realmente esqueceu tudo que seria a engenharia, né? Mas vai fazer um regulamento para funcionar. Alguns foram atropelados, saíram muito rapidamente. Esse prazo de 24 meses? 24 meses, ele pode ser, se ela regulamentar antes, ela pode passar a utilizar. E durante o prazo de 24 meses, ela pode utilizar a 8666 ou essa lei das estatais. Não, na realidade, ela é o seguinte, acho que o que a lei fala é o seguinte, tem 24 meses para que as estatais se adaptem. Como que elas vão se adaptar? Tem várias formas, mas com relação à licitação, existem vários posicionamentos, mas o que eu entendo é que, assim, a partir do momento que você tiver o seu regulamento próprio, seu regulamento interno, é que você deixa de aplicar a 8666. É que tem, aí para polemizar um pouco, a lei menciona o pregão. Apesar de ela ter introduzido na estrutura dela muitas coisas do pregão, que é fase invertida, lance, etc., não se dando por satisfeita, ela ainda mencionou o pregão. Então, o pregão continua em vigor, ele continua sendo aplicável também para as estatais? Está previsto lá, a princípio não tem muito... Como diretriz principal, como diretriz, exato, diz que ela é aplicável para bens e serviços comuns. Bom, a 10.520, que é a lei do pregão, fala que a 866 é aplicável subsidiariamente. Então, que maluquice é essa? Eu vou ter o meu regulamento, que é a minha lei interna, né, a lei da empresa, só que eu sou obrigada a usar o pregão. Só que o pregão, no que ele puxa o 866 de novo para dentro. Então, assim, para polemizar um pouco, ainda tá esse imbróglio. E aí, assim, a gente precisaria ter uma diretriz, bom, a gente, assim, as estatais, era bom que as estatais tivessem diretrizes, até porque se uma das regras, uma das balizas é que tudo seja eletrônico, na medida do possível, tudo se faça de uma forma eletrônica, pensando que isso vai trazer maior transparência, que isso vai fazer com que as empresas, no momento da proposta, não saibam quem está na sala, enfim. Se a diretriz é fazer o máximo possível em termos eletrônicos, você tem, no caso do Estado, a BEC, que é quem tem o sistema da BEC, que é por onde se faz os pregões, e as estatais deveriam desenvolver um outro sistema para que as outras licitações dela também sejam realizadas eletronicamente. Vamos supor que alguma estatal resolva fazer tudo eletronicamente. Até a proposta técnica vai tudo vir ali digitalmente, nada, enfim, se isso for possível, seria tudo eletronicamente. Ela teria que ter dois sistemas. O sistema do pregão que ela já se utiliza, no caso da Sabesp, já tem o sistema próprio dela. Provavelmente ela vai adaptar o sistema dela. Ela não se utiliza do pregão por meio da BEC. Mas as outras estatais? Elas vão ter dois sistemas? O órgão de controle vai fiscalizar os dois sistemas? Vai ter que fiscalizar, mas aí o cadastro. A empresa é obrigada, a estatal é obrigada a ter um cadastro. Ela vai ter dois cadastros? Vai se utilizar o mesmo, o COFESP, então? Só que o COFESP tem um monte de exigências, porque a 866, até sair essa nova lei, ela continua em vigor para todas as outras, as entidades da administração pública direta. Então, você vai ter o Tribunal de Contas, por exemplo, fiscalizando a administração direta pela 866, você vai ter o Tribunal de Contas fiscalizando as estatais com base na lei do pregão e também com base no próprio regulamento dela, de cada uma das estatais.
Então, Com base nessa lei e no regulamento. Com base nessa lei e no regulamento. E no caso do pregão ainda pode chamar algum artigo da 8666. Eventualmente pode chamar. Então, temos aí também uma certa insegurança, né, de como que seria regulamento. Mas a rigor, assim, em junho do ano que vem, todas as estatais e sociedade de economia mista deveriam já estar com o regulamento pronto para votar. Deverão. Não sei se vai ser possível, por isso mas que eu falo deveria. Mas realmente é a data limite para a implantação e adoção da 303 como um todo. Nenhum decreto estadual, eu entendo, poderá dispor de um prazo diferente do que este. O que os decretos podem fazer é antecipar, falar, eu quero até abril de 2018 que todos os regulamentos estejam prontos. Mas aí, não é simplesmente só o regulamento. Nós teríamos que ter todos os editais padronizados já com base nessa lei, todos os contratos adaptados a esta lei. Né? Enfim, as estatais que não estão familiarizadas com RDC, com contratação integrada e contratação semi-integrada vão ter que se adaptar. E você vai ter que treinar todos os gestores com essa nova ótica. Né? Então, tem um trabalho muito árduo até metade do ano que vem para que todas se adaptem. Tem que descaracterizar todos os projetos executivos, um projeto bom, tira as informações, entrega, isso não sei o que eu vou fazer, né? Mas são coisas que realmente vai ter trabalho. Tem bastante trabalho aí pela frente. Bom, eu estou sendo avisado aqui que nós estamos terminando e tem uma pergunta aqui do internauta, da doutora Janaína. Quais as vantagens de englobar, além das vantagens econômicas, o ciclo de vida do objeto da licitação na hora de escolher o vencedor? De certa forma já foi abordado aqui, né? Quer dizer, essa coisa dessa urgência para resolver o problema na licitação pode gerar um problema lá para frente. Você quer complementar? O que a lei trouxe como baliza é realmente que a hora que o administrador definisse o seu objeto, na hora de especificar o objeto, ele já já levasse em consideração o ciclo de vida do objeto, para verificar qual a melhor forma de contratação. E ele deve levar em consideração também a manutenção deste bem, em quanto tempo ele vai se depreciar, e para que ele possa compor um objeto adequado à realidade e que ele consiga obter também um preço, que ele consiga fazer um orçamento compatível com o que ele também quer. Ele não pode só pensar em ter o menor preço, pensando num bem, né? Não estamos falando de um projeto, mas de um objeto. Ele tem a intenção de comprar um carro. Ele vai comprar um carro que vai dar mais manutenção? Será que não é melhor comprar um carro que é mais caro? Então, alguma coisa desse tipo? Ou que ele consiga transmitir na licitação? Talvez não é um exemplo muito feliz, mas é isso. Eu vou pagar mais barato num carro que vai me dar muita manutenção e eu vou ter um problema com o resto da vida. Consumo alto. Acaba esse gasto depois. A ideia de fazer isso foi tentar trazer para a fase da licitação também o custo de operação e manutenção. Exato. Ao longo de toda a vida útil daquele bem. Quer dizer, trazer valor presente de tudo aquilo e analisar o que eu tenho melhor no valor presente. Bom, colocar isso como diretriz. Mas eu não quero nem me atrever a dar isso como conclusão, né? Mas isso não está nesse projeto, nessa lei, nem está na 866, nem nada. Isso é uma utopia da sua parte. É uma diretriz. Não, é uma diretriz da lei. É que eu acabei não conseguir fazer isso. Como conseguir fazer isso. Porque assim, no orçamento, quando de alguma forma no orçamento, mas como diretriz, ele deveria estabelecer requisitos que o proponente fizesse o seu preço considerando, olha... Desde que ele considerasse isso na análise dele. Quer dizer, mas ele vai ter que levar em consideração. A lei, é que eu não trouxe todo esse detalhamento, mas ele vai ter que levar isso em consideração. Admita o seguinte, a licitação é por menor preço. Mas o que apresentou o preço intermediário lá é o que tem a melhor proposta. Ele vai fazer isso, ele vai analisar e vai considerar vencedor o que tem a melhor proposta? Ele só vai aceitar a proposta daquele que atendeu os requisitos que ele tiver colocado. Então, assim, a proposta dele concordo, no final é o preço final, mas dependendo, por exemplo, uma especificação de um bem, tem uma disputa, mas ele vai analisar, a estatal vai analisar aquele bem. Ele consegue inferir alguns dados com relação ao bem que ele está adquirindo, se aquele bem é durável, não é durável, a composição daquele bem. Então, vamos supor que ele queira que tenha um componente em cobre e o fulano não traga em cobre. Não, eu sei que cobre é melhor para
por alguns requisitos. Eu não vou aceitar uma proposta que não tem aquilo, não tem aquele requisito cobre. E como é que eu vou chegar no requisito cobre dentro daquele objeto? É porque eu fiz essa análise, que o cobre dura mais, que o cobre isso, que o cobre... Então, quando eu fizer a especificação, eu já vou determinar algo que me traga uma longevidade. Eu entendi. Hoje, do jeito que está, para que você tenha estas vantagens, além da econômica, do ciclo de vida do objeto, como pergunta aqui o internauta, isso tem que vir do gestor. Sim, já no processo. Já no processo. Na especificação do objeto. Mas não está bom também. Assim também. É na especificação do objeto. Mas, Carlos, permita só... Claro. Eu vou dar a palavra para você e depois para a doutora Janaína, porque nós estamos instados aqui a encerrar. Estava bom a conversa, ela ia começar a esquentar agora, mas aí fica para uma próxima. Bom, acho que são algumas propostas, então, realmente para tentar melhorar, então, a eficiência do Estado brasileiro. Minha primeira proposta é, realmente, temos que adotar o planejamento. O planejamento precisa voltar. O planejamento é como uma ferramenta essencial para se atingir a eficiência na gestão do Estado. O planejamento é o que vai definir tudo que você vai fazer, o que você vai fazer, quando você vai fazer, como você vai fazer. Então, acho que esse é um primeiro ponto assim, básico, que vale tanto para o Estado como também para a lei. A lei, nos regulamentos, deve exigir e cobrar que as estatais entreguem o seu plano estratégico, o que ela pretende investir a curto e médio prazo. Isso está previsto, né? E que seja, mas cobrar, né? Que seja divulgado, até porque os fornecedores têm que estar preparados para saber o que vai ser feito e se adequar a essas demandas, né? Outra coisa, que o regulamento que vão ser elaborado, então, que considere um pouco essa questão da boa contratação, da forma de contratar com base na qualidade, da contratação adequada dos projetos, das obras, não pensar no preço, no imediatismo, que a gente já viu que não deu certo, não está dando certo e não vai dar certo, né? E pequenos ajustes, eu acho que realmente tem que ser feitos. Por exemplo, a questão do projeto. Você não pode um projeto executivo, tá ok, já tem uma definição do básico, você pode, nada impede que você detalhe mais aquela definição do básico e traga digamos assim, depois uma exigência de um detalhamento maior no básico que você quer receber, porque isso você vai ter mais informação, mais segurança de fazer. E eu acho que a limitação dessa contratação integrada é fundamental, limitação da utilização. Acho que ela tem que ser a exceção da exceção, e não um instrumento de licitação. Pode ter até um caso específico, sei lá, que realmente ela seja adequada, mas não pode ser regra, não pode ser como a gente tem visto hoje, que até para reforma de pavimento tem sido utilizado contratação integrada, são coisas que não tem condição. Então, rapidamente, eu acho que são essas assim, algumas mensagens que eu queria deixar para vocês. Doutora Jana. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a oportunidade de termos esse debate aqui e essa oportunidade de falarmos sobre esse assunto. Eu acho que nós temos muito a caminhar ainda, nós vamos encontrar muitas pedras no caminho, mas acho que a participação de todos os envolvidos é fundamental. Concordo com tudo que foi colocado aqui, de que há uma necessidade de participação não só das empresas privadas, mas também dos órgãos de controle, da sociedade, que precisa perceber a sua importância, então, de acompanhar os planos de negócio para verificar de que forma que as estatais estão atendendo até o que está colocado nesta lei como premissa, que é justamente para que as estatais busquem as melhores propostas, não só sob o aspecto financeiro, porque também o aspecto financeiro é importante num momento de crise como este, mas que pensando, enfim, nessas diretrizes de longo prazo, a lei realmente seja atendida no que ela tem de melhor. E o que ela tiver para melhorar, que se utilize os canais, as formas de se alterar para que ela se adapte a uma realidade que precisa ser. Essa lei foi feita para o passado, ela foi feita como uma reação. E, de fato, ela tem muitos pontos que merecem melhoria. Obrigada. Queria agradecer mais uma vez a presença da doutora Janaína Schumacher, do Dr. Carlos Mingione, presidente do SINAI de São Paulo. Agradecer a todos os internautas que nos acompanharam e convidá-los para um próximo ciclo, para uma próxima palestra desse ciclo de palestras do Instituto de Engenharia, Debate e Eficiência do Estado Brasileiro. Muito obrigado a todos.